Quinta-feira é dia de Fala Dentista. O Dr. Mauro Mirapalhete chega à programação da Rede Mar Azul para levar dicas de saúde bucal. O tema de hoje envolve desde os bebês até os mais idosos. Afinal, todo mundo precisa escovar os dentes e manter a higienização em dia. Dr. Mauro, qual é o principal motivo da visita periódica ao dentista? O termo técnico seria profilaxia, tá? Mas a gente utiliza o termo limpeza, que é o termo mais usual e corriqueiro e de mais fácil compreensão, tá? Então a limpeza, a gente recomenda uma limpeza semestral, ou seja, uma limpeza a cada 6 meses, para manter um convívio, manter uma proximidade do paciente com o seu dentista, tá? A importância disso é, obviamente, fazer a remoção de tártaros, fazer a remoção de cálculos bacterianos que estão fixados aos dentes, causando um problema gengival e ósseo, ou seja, dos tecidos de estruturação ao redor do dente, de tecido de sustentação do dente, evitando que haja uma perda de estrutura óssea, uma perda de estrutura gengival e mantendo a longevidade e a saúde dessa estrutura por mais tempo ao longo dos anos. É possível identificar alguma doença ou necessidade em uma visita periódica? Outro fator muito importante é identificação de problemas de maneira precoce, tá? A gente tem uma escalada, tá? Existe uma escalada do nível desse problema. Ele vai iniciar como uma cárie muito pequenininha, essa cárie vai cavitar, ela vai aumentar de tamanho, até ter a necessidade de um tratamento de canal, até ter a necessidade de uma peça cerâmica e até a necessidade de um implante dentário. Ou seja, a gente entrou na escala da reabilitação, tá? Conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando o meu problema e aumentando a complexidade da resolução que eu necessitarei para resolver aquele problema, tá? Então, a importância desse contato semestral, de não ficar 2, 3, 4, 5 anos sem visitar o dentista, é manter a sustentação dos elementos dentários de uma maneira saudável e identificar problemas precocemente, evitando assim um maior gasto, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista biológico. A gente sabe que conforme a complexidade aumenta, o custo biológico disso, ou seja, o quão mais complexo será para resolver aquele problema, vai aumentando. Tá? Então aí a importância da gente manter essa proximidade, manter o contato a cada 6 meses, para a gente, enfim, conseguir resolver problemas de uma maneira muito mais fácil para o nosso paciente. Doutor, de quanto em quanto tempo preciso fazer uma limpeza? Via de regra, numa população, a gente recomenda esse tempo. Sabemos que, poxa, o paciente ele é um paciente que tem uma capacidade de higienização ótima. Ele passa o fio dental todo dia. Ele tem uma alimentação ótima com baixa incidência em açúcares. Esse paciente precisa necessariamente vir 2 vezes no ano ao dentista? Não, nós recomendamos, mas ele não precisa. Esse é um paciente que, se ele vier 1 vez no ano, eu acho que está saudável do ponto de vista de manutenção da sua saúde de cavidade oral. Assim como haverá pacientes, por exemplo, digamos que seja um paciente mais idoso, que já tem uma dificuldade motora. Tá? Esse paciente não consegue fazer uma higienização adequada. Esse paciente provavelmente vai precisar vir a cada 3 meses para a gente conseguir manter ele em condição saudável. O paciente que passou por algum, digamos, um AVC que tem alguma incapacidade motora, ele não consegue fazer a higienização, ele depende de terceiros para fazer a sua higienização. É o paciente que precisa estar em contato mais próximo do seu dentista, para evitar problemas numa escala maior. Então, existe a padronização de 6 meses, tá? Via de regra, mas obviamente que cada caso é estudado de uma maneira individual. Né? Alguns pacientes não precisarão de uma frequência tão assídua e outros precisarão de uma frequência ainda mais assídua para manter a sua saúde bucal de uma maneira adequada. Existe alguma forma de manter a higienização em casa? Dois pontos cruciais. Assim. Às vezes, quando eu converso com alguns pacientes de 30, 40, até de 50, 60 anos, né, eu sempre alerto assim, poxa, pode parecer até bobo o que eu vou falar agora. E aí a gente conversa a respeito de técnica de escovação. Com aquele paciente que está com uma deficiência, que é visível, que ele tem uma saúde bucal que não está tão adequada, que a sua gengiva está inflamada, que ele está com algum probleminha ali no dente. Enfim, a gente senta e conversa a respeito de técnica de escovação, tá? Que é uma coisa que parece boba. Tá? Então a gente pensa assim, poxa, escovar o dente, eu sei escovar o dente. Porque eu escovei o dente a vida inteira. Tá? E a gente questiona, escovou corretamente a vida inteira ou não? Ou aprendeu daquela forma que foi talvez ensinado pelo pai e pela mãe, que talvez foi aprendido de uma maneira empírica, aprendeu sozinho, sem uma instrução correta de algum dentista.
e aquilo foi perpetuado dentro da família e a pessoa escova daquela maneira, achando que é uma maneira correta. Então, existem técnicas de escovação, existem maneiras adequadas de se escovar, existem metodologias a serem empregadas. E é importante conversar com o seu dentista sobre isso, né? Por mais que pareça uma coisa boba, poxa, às vezes eu estou fazendo uma coisa errada a minha vida inteira e nunca ninguém me falou nada, apesar de eu ter frequentado consultórios odontológicos a vida toda. Então é importante a conversa com o seu dentista a respeito de técnica operatória e a respeito do uso do fio dental. O Dr. Mauro Mirapalhetti responde semanalmente às dúvidas de ouvintes e internautas no quadro Fala Dentista. Para agendar a sua avaliação gratuita na Hora Unic de Balneário Pissarras, mande uma mensagem para 991710051. O Fala Dentista é um oferecimento da Hora Unic em parceria com a Rede Marazul. Marazul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.